porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que esse texto nos diz? Sabe o que esse texto nos mostra? Que tudo aquilo que eu planejo, que Deus tem ainda é maior. Tudo aquilo que você anota para conquistar, Deus anotou coisas maiores. Deus preparou coisas maiores, porque os planos de Deus não é como o meu, não é como o seu. Uma vez eu tinha plano de me tornar jogador de futebol. Nada, me tornei servo do Senhor. Me tornei servo do Senhor. Sou muito mais honrado do que jogador de futebol. Talvez uma carreira que não daria nada, mas Deus tinha algo muito maior para mim. Ou seja, os planos que você fez, os planos que você tem buscado, ainda é menor do que o propósito de Deus para a sua vida, sabe? Ou seja, eu não consigo ver o que Deus vê. Abraão, ele não tinha filho, ele não tinha um herdeiro para o seu legado, para falar da sua história, mas Deus tinha um propósito maior: dar-lhe um filho, e esse filho herda a história, o legado do seu pai, e faz de tudo para continuar. Olha, Isaac foi um rapaz que Deus preparou para levar o povo, sabe, a lugares que as promessas tinham sido liberadas para Abraão. Há promessas na sua vida, que o tempo, que os dias têm tentado tirar você desse alvo. Há momentos que você pensa em parar, mas é a hora que Deus quer que você vai. Há momentos que você quer desistir do ministério, mas é o momento que Deus tem preparado um balde de uma nova unção para a sua vida. Porque todos nós pensamos em parar, pensamos em descansar, mas é o momento que Deus derrama um balde de unção, nos dá uma visão, nos dá uma direção, nos manda conquistar terras, nos manda conquistar riquezas, e essas riquezas nos honram. E talvez passamos um tempo que ninguém vê, sabe por quê? Veja bem, o tempo, ele não é um castigo, mas ele é um preparo. O Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas na terra. Sabia? Há um tempo para todas as coisas na terra. Eu vejo que há muitas coisas acontecendo no meio aqui da congregação, no meio da sua família, da sua casa. Mas eu quero dizer para você, você não traz essa família por um acaso. Você não tem o esposo que você tem por um acaso. Há um propósito de Deus no seu relacionamento. Sabe, você não tem a esposa por um acaso. Há um propósito de Deus através da sua esposa na sua vida, nos seus planos, sendo eles materiais ou espirituais. Entende? Por quê? Porque eu não consigo enxergar aquilo que Deus escreveu, anotou para mim. Eu não consigo, de maneira nenhuma. Eu conversava com o irmão da congregação cristã do Brasil, Coronel Diniz, e ele é cliente da loja. Nós conversamos muito mesmo, sabe, nos tornando amigos, muito amigo. E ele inclusive nos fez uma oferta dessas canaletas que está ali para tu colocar. Eu falei que estava precisando de comprar, ele foi lá e comprou e nos abençoou. Está comprado, só você pegar e levar. Sabe, como é que Deus faz com os propósitos dele na nossa vida? E ele então, há 1 ano e meio atrás, ele morava na casa da tia da sua esposa. Olha só, um coronel da polícia militar, um alto salário, créditos, mas não tinha casa. Ele não tinha uma casa, de maneira nenhuma. E eu disse para ele,